Esta é Wang Yu, e ela é pregadora. Ela aceitou o Senhor Jesus em 1989. E com o coração em chamas, começou a pregar o Evangelho assim que pôde. Em pouco tempo, estabeleceu igrejas ao redor de seu vilarejo. Mas nunca esperava que em 10 anos, as condições da igreja piorassem dia após dia e que houvesse rivalidade entre os colaboradores. Até mesmo as ofertas da igreja eram repartidas. Esse dinheiro vem do sacrifício que irmãos e irmãs fizeram a Deus. Não faz parte do fundo geral. Não devíamos ter um coração reverente a Deus? Nossa igreja precisa de dinheiro agora. Qualquer quantia necessária pode ser requisitada. Houve alguma oração para fazer as coisas assim? É adequado brigar pela caixa de ofertas assim? Diante da desolação da igreja, Wang Yu se sentiu angustiada e impotente. Mesmo ao pregar, sentia-se desprovida de esclarecimento ou iluminação. Por isso, visitou várias igrejas em cidades e municípios diferentes, procurando a obra do Espírito Santo. Mas o que viu foi a mesma desolação. Assim, sentindo-se perdida e aflita, ela sempre se dirigia a Deus para orar, chorando de dor. Em 2003, Wang Yu aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Lendo suas palavras e se reunindo com os irmãos e irmãs em comunhão, ela decidiu que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Depois disso, ela leu estas palavras de Deus Todo-Poderoso. Você já pensou em como o coração de Deus está pesaroso e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos assim tão atormentada? Afinal de contas, a humanidade são os desafortunados que foram envenenados. Apesar de terem sobrevivido até hoje, quem poderia pensar que há muito tempo foram envenenados pelo maligno? Você já se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar aqueles que sobreviveram? Será que você não está disposto a empenhar todo o seu esforço para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e osso? Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, Wang Yu entendeu o grande desejo que Deus tem de salvar a humanidade. Guiada pelo amor de Deus, ansiava por pregar sua nova obra a mais irmãos e irmãs que esperavam a volta de Deus. Então tornou-se parte dos que pregavam o Evangelho. E com a obra do Evangelho se expandindo, ela viajou para várias cidades. Em 2004, Wang Yu fez uma viagem especial de volta à sua cidade natal para pregar a obra de Deus nos últimos dias aos seus entes queridos. Oi, você é o Mei? Wang Yu? O Mei! Não te vejo há tantos anos. Nunca pensei te encontrar aqui. Eu sei. Como vai? Está tudo bem? Tudo bem. E você? Está pregando aqui? Sim, vim visitar meu irmão. Nunca poderia imaginar. O ônibus chegou. Tudo bem. Wang Yu, estou ocupada hoje, mas vá me visitar outro dia. Aqui está meu telefone. Não se esqueça de me ligar está bem, quando estiver eu ligo. livre. Até logo. Tchau.
之主，主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，掰开说这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说。 Irmã Zhao e irmã Yang, vou compartilhar o evangelho com meu irmão amanhã, então vou ficar por lá, não volto à noite. O seu irmão prega há mais de 10 anos. Temos que confiar em Deus. Sim, concordo. Só não tenho certeza da situação atual deles. Vocês já souberam da nova obra de Deus? As pessoas se beneficiam na igreja do seu irmão. Há um presbítero lá de sobrenome Fu, muito resistente à obra de Deus nos últimos dias. Creio que confiando em Deus nada é impossível. Vamos orar juntas e poderemos confiar os irmãos e as irmãs a Deus. Está bem. Está bem. 주 예수, 주 예수，是你爱了我，把我从恶魔圈下救出来，重得复苏，死里复活，过上了天地的爱神的生活。主耶稣，主耶稣，是你爱了我。主耶稣，主耶稣，是你爱了我，是你爱了我，是你爱了我。主耶稣，主耶稣，是你爱了我。 Alô? Graças a Deus. Sim, sim. Sim, tenho tempo, sim. Daqui a pouco estaremos aí, tá? Tá. Tchau. Quem era, pastor Liao? O presbítero Fu quer que o encontremos na cidade. Chegou um irmão da América para tirar fotos. Que maravilha. Graças ao Senhor. Mas quando nós vamos? Assim que terminar a reunião. Isso é ótimo. 是你爱了我，是你爱了我，是你爱了我。Amém. Irmãos e irmãs, estejam em paz com o Senhor. Estejam em paz. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, agora nós vamos abrir em Mateus 6, 19 e 20. Muita atenção. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Vamos compartilhar entre nós esses 2 versículos. Os últimos dias estão chegando, e os sinais da volta do Senhor apareceram. O Filho do Homem está à porta. Há muitos irmãos e irmãs que estão se tornando fracos e indiferentes. Com o objetivo de servi-los no ministério, a igreja gastou muito, mas muito dinheiro. E, infelizmente, há cada vez menos ofertas. É totalmente inadequado para servir a nossos irmãos e irmãs.
irmãos e irmãs, como filhos do Senhor, não podemos usufruir da graça que o Senhor nos concede sem dar em troca. Não podemos ver nossos irmãos e irmãs se tornarem fracos e voltarem para o mundo. Então espero que todos possam oferecer um pouco mais. É a única maneira de sermos bons filhos do Senhor e Ele nos abençoará enormemente. Amém. As bênçãos dos céus, com certeza, nos aguardarão no futuro. É por isso que deveríamos ser atentos e orar, ler mais a Bíblia e dar mais ofertas. O Senhor com certeza se lembrará de nós. Graças ao Senhor. É tudo o que compartilhamos neste dia de hoje. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, estejam em paz com o Senhor. Estejam em paz. Graças ao Senhor. Foi o grande amor do Senhor que nos reuniu hoje novamente. Amém. Amém. Recebemos a graça e proteção do Senhor há muitos anos. E deveríamos oferecer nossas gratidões e louvores a Ele. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia. Graças a Deus. Graças. Irmãos e irmãs, recentemente, a Relâmpago do Oriente tem pregado nesta área. Algumas boas ovelhas foram roubadas. Irmãos e irmãs, precisamos ficar atentos agora. Precisamos cuidar de nosso rebanho para o Senhor. Sim, graças a Deus. Eu gostaria de estipular regras. Sim. Ele tem razão. Primeira, cada igreja precisa desconfiar de estranhos. Temos que verificar os detalhes de todos os que vierem nos procurar. Quem tiver um passado ambíguo não pode ser aceito. Sim, graças a Deus. Segunda, irmãos e irmãs de cada igreja não podem mais ouvir sermões de outro lugar. Sim, graças a Deus. Só podemos fazer reuniões em nossa igreja. Isso porque a vida e o caminho do Senhor já estão dentro de nós. Sim, graças a Deus. E não precisamos ouvir sermões de outros. Por mais que os sermões dos outros possam ser maravilhosos ou grandiosos, são enganosos. Há alguns dias encontrei sua irmã no ponto de ônibus. Soube que ela acredita na Relâmpago do Oriente. É verdade? E quem sabe, eu não a vi, para falar a verdade. Mesmo que alguém queira sair, será tarde demais. Eles usarão qualquer meio de coerção ou engodo, até mesmo arrancando os olhos das pessoas ou cortando suas orelhas. Assim que descobrirem que alguém da Relâmpago do Oriente entrou na igreja ou frequentou reuniões, precisam denunciá-lo. Sim, ele está E rejeitá-lo imediatamente. E proteger o caminho do Senhor. Amém. Ficou claro, Sim. irmãos e irmãs? Sim, claro. É verdade. Ótimo. Se entenderam, ergam as suas mãos. Maravilhoso. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Amém.
Irmão Wang, Sim. ouviu falar da sua irmã? Ela acredita na Relâmpago do Oriente. Eu ouvi, sim. Irmão Wang, não perca tempo orando ao Senhor e amaldiçoando os que pregam a Relâmpago do Oriente. Não pode acreditar no que sua irmã diz. Irmão Wang, nunca imaginei isso. Precisamos ficar atentos. Sim. Irmão Wang, precisamos ser fiéis ao Senhor. Presbítero Fu, não se preocupe. Eu entendo exatamente o que disse. Quem trai o Senhor é de fato um Judas. E mesmo ela sendo minha irmã, virarei minhas costas para ela. Fico realmente tranquilo que pense assim. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Irmão Wang, vamos? Estamos indo, presbítero Fu. Tchau, já vamos. Tchau. Tchau. Irmã Wu, Sim. há duas irmãs da Malásia que querem vê-la amanhã. Vão lhe trazer dinheiro em ofertas. Não importa a quantia. Apenas diga: graças ao Senhor, e aceite. Não recuse. Isso é a graça do Senhor. Ah, entendi. Ótimo. Já vou. Zhao Yong, É você. não foi trabalhar? Ah. Pode entrar. Quem é? Jue, Você é mesmo nossa irmã? Eu mal te reconheço. Jue, como estão as coisas em casa? Wang Yong, por que está aí parado? Ande logo, vai se atrasar. Está bem. Aonde vão? Não é da sua conta. Estamos ocupados. Temos que ir. Ter você aqui já é o bastante. Pode dormir aqui essa noite. Irmão, quantas igrejas você tem e quantos fiéis? Não tenho nenhuma igreja. Mas por que não? Realmente não tenho nenhuma. O pastor deve ter se enganado. Irmão, que decepção. Como pôde responder daquela forma? Devia saber que estavam gravando a conversa com você. Depois que voltarem, vão passar a gravação para as igrejas estrangeiras. Para que os outros saibam que elas estão pastoreando muitas pessoas. Assim os ricos vão contribuir com ofertas. Precisa saber que todas as vezes que nos dão dinheiro é sempre muito pouco. Sua resposta foi decepcionante. E esse tipo de resposta fará com que nossa igreja perca o apoio das igrejas estrangeiras. Impactará no crescimento da nossa igreja. Por que eu deveria enganar para conseguir dinheiro? Não está de acordo com os ensinamentos do Senhor. Olhe para você. Por isso todos dizem que é antiquada. Que outros colaboradores seriam tão tolos quanto você. Na Bíblia diz: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? e os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor
aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Todos nós trabalhamos para o Senhor. O Senhor preparou tudo para nós em abundância. E é isso que merecemos. Deveríamos agradecer ao Senhor por sua graça. Por que você não entende? Irmã Ru, veja como está a sua vida. Não vê que os outros colaboradores têm comida, roupas, lares e outras coisas básicas melhores do que as suas? Como pode ser tão teimosa? Vá para casa e pense bastante. Colhendo legumes, né? Senhor, meu adorado Senhor Jesus, Tu és meu Salvador. Agradeço e louvo a Ti. Senhor, eu lhe imploro que amarre os demônios de Satanás, cubra meus ouvidos e me dê um coração de discernimento. Pois nos últimos dias há falsos cristos e profetas surgindo para enganar Teus filhos. Senhor, as pessoas da Relâmpago do Oriente estão pregando a volta do Senhor por todo canto. Já roubaram muitas de nossas ovelhas. Senhor, não sabemos o que fazer. A igreja está muito desolada. Senhor, eu lhe imploro que nos guies, que nos orientes. Faço esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Xiaoyong, vamos conversar. Não temos nada que conversar. Eu sabia desde o início o que veio fazer aqui. Você acredita naquela heresia. E nosso pastor avisou todo mundo sobre aquilo em que você está envolvida. Ele pede que oremos e amaldiçoemos isso. Todos sabiam que você viria pregar para mim. E que eu não tinha permissão de recebê-la. Se não fosse minha irmã, eu já teria expulsado você daqui há muito tempo. Xiaoyong, acreditamos no Senhor há muitos anos e sempre ansiamos pela volta dele. E agora, nós sabemos que ele voltou. Então, temos que buscar com cuidado e verificar isso. Porque tem a ver com a questão crucial de nosso destino, nosso desfecho final. Não podemos ser indiferentes a isso. É como há 2000 anos, quando o Senhor Jesus veio executar sua obra. Ninguém foi capaz de aceitar esse fato. Quando Felipe pregou o evangelho a Natanael, Natanael perguntou: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Mas o que aconteceu no final? Depois que Natanael ouviu as palavras do Senhor Jesus, deixou a si próprio de lado e em seguida admitiu: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Você diz que o Senhor já voltou, mas no que se baseia? Como poderia saber? O Senhor voltou. Está dizendo novas palavras e fazendo obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Essa fase da obra cumpre o que o Senhor Jesus profetizou, que ele voltaria nos últimos dias com as verdades para a humanidade. Também cumpre as profecias do livro do Apocalipse, de que nos últimos dias o eterno evangelho seria passado aos que estivessem na terra. O Senhor também nos disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que se é para determinar se essa é a volta ou não do Senhor, tudo o que temos a fazer é ouvir o que ele diz. Ao longo dos tempos houve vários exemplos parecidos, assim como o de Pedro e o da samaritana. Só depois que ouviram as palavras do Senhor Jesus, souberam que ele era o Messias por vir. E agora Deus Todo-Poderoso proferiu milhões de palavras da verdade. Se verificar com cuidado, saberá se é ou não a voz de Deus. Cala a boca. Só temos que ler a Bíblia. Acha que me convence a ler seu livro? Não vai me enganar. Xiaoyong, nossa mãe morreu muito jovem. E nós dependemos um do outro desde pequenos. Como eu poderia, sendo a irmã mais velha, fazer mal ao meu próprio irmão? O Senhor Jesus nos redimiu de nossos pecados com sua crucificação. Mas isso não significa que não pecamos mais. Isso porque nossa natureza pecadora continua dentro de nós. E é por isso que ainda levamos uma vida de pecado durante o dia e confissão à noite.
A Bíblia também diz que ninguém pode ver o rosto do Senhor antes de ser purificado. Para alcançar a purificação e expulsar a corrupção para não pecarmos mais, temos que aceitar a obra do julgamento e castigo de Deus nos últimos dias. Xiao Yong, se continuarmos a nos ater às nossas noções e a nos recusarmos a aceitar a obra de Deus nos últimos dias, vamos perder a salvação de Deus nos últimos dias. Pense, enquanto o Senhor Jesus veio executar sua obra, os fariseus mantiveram a lei. Condenaram e julgaram sua nova obra como bem quiseram. E até o pregaram na cruz ainda vivo. Com isso, além de provocarem o caráter de Deus, também sofreram a punição dele. Xiao Yong, Chue, como é que eu poderia deixar vocês seguirem o exemplo dos fariseus? Como se atreve a me dar um sermão desses? Vai embora! Xiao Yong! Vai! Xiao Yong! Fora! Xiao Yong! Ano que vem poderão ter um filho, certo? Um bebê grande e saudável, não é mesmo? Quem é? Procura quem? Tia, sou Wang Yu. Wang Yu? Sim, irmã de Wang Yong. Ah, irmã de Wang Yong. Sim. O que foi? Posso passar a noite aqui? Passar a noite? Tudo bem. Entre. Obrigada, tia. Irmã Shu? Wang Yu? Wang Yu, não ousamos recebê-la. Se nosso pastor descobrir, seremos expulsos. Saia o mais rápido que puder. Irmã Shu! Irmã Shu! Onde está sua mãe? Lá dentro. Lá dentro? O que está fazendo aqui? Irmã. Se veio pregar sobre a Relâmpago do Oriente, esqueça. Irmã, me escute. Irmã. Soube que a Yang Yu acredita na Relâmpago do Oriente. Sim, eu fui à igreja ontem e o pastor pediu que não nos aproximássemos dela. E disse que essas pessoas são ferozes. É verdade?
Eu soube que os que acreditam na Relâmpago do Oriente terão olhos arrancados, orelhas e nariz cortados. Sim, exatamente. O que está acontecendo com ela agora? Eu não sei, eu não a vi. Irmãs, estão todas aqui? Wang Yu, nosso pastor disse que você acredita na Relâmpago do Oriente. Não somos irmãos e irmãs. Diga o que quiser, não vamos escutar. Isso mesmo, Yang Yu. Nunca imaginei que você acreditaria na Relâmpago do Oriente. Venha, vamos sair daqui. Irmãs. Ainda não comeu nada? O que foi? Por que parece tão triste? Irmã, você foi enxotada, não é? Aqui, beba um pouco de água. Nunca pensei que meu irmão fosse resistir tanto. Falei com ele sobre a obra de Deus nos últimos dias. Mas ele me expulsou da casa dele no meio da noite. Por sorte, outra família me acolheu. Não fique triste, vamos. Coma alguma coisa. Primeiro, coma alguma coisa. E hoje, fui ver alguns irmãos e irmãs que pastorei antes de pregar o Evangelho. Nunca imaginaria que fechariam as portas de suas casas para mim. Irmã, Deus permitiu a situação pela qual passou hoje. Assim que tiver comido, vamos comungar um pouco. Hã? Coma alguma coisa. Irmã, não fique triste. Pense no preço alto que Deus pagou por nós, que agora estamos diante dele. Irmãos e irmãs pregaram o evangelho para nós muitas vezes, confiando no amor e na paciência. Se não fosse pelo grande amor de Deus, não conseguiríamos aceitar a obra dele nos últimos dias. Nossos irmãos e irmãs pagam esse tipo de preço porque entendem a vontade de Deus. Vamos ler uma passagem das palavras de Deus. Vamos. Leia, irmã. Quais são os seus planos para o progresso do próximo passo do trabalho? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? Será que a sua tarefa é pesada? Elas são pobres, dignas de pena, cegas e perdidas, clamando na escuridão. Qual é o caminho? Como elas anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, de repente desça para dispersar a força da escuridão que oprime a humanidade há tantos anos. Quem pode saber o quão ansiosamente elas têm esperança e como anseiam dia e noite por isso? Aqueles que sofrem profundamente permanecem presos nos calabouços da escuridão sem esperança de liberdade, mesmo nos dias em que a luz brilha. Quando vão deixar de chorar? Você já se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar aqueles que sobreviveram? Será que você não está disposto a empenhar todo o seu esforço para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e osso? Como você interpreta ser usado por Deus para viver a sua vida extraordinária? Será que você realmente está decidido e confiante para viver sua vida de modo relevante, sendo uma pessoa piedosa a serviço de Deus? Podemos ver pelas palavras de Deus que em seu coração ele sempre espera que mais irmãos e irmãs consigam vir para diante dele e aceitar sua obra. Desde o início, na nova obra de Deus, há muitos irmãos e irmãs atados e confinados pelos líderes no mundo religioso. Não podem ganhar o sustento das palavras de Deus e sempre vivem nas trevas. Deus está ansioso. Os irmãos e irmãs nos expulsaram porque vêm sendo incitados por outros e não conhecem a verdade. Então não devemos cooperar ainda mais com Deus e, o quanto antes, trazer para diante dele os irmãos e irmãs que creem sinceramente nele e, assim, trazer mais conforto a ele? Sim. Os irmãos e irmãs não têm culpa. Pensando bem, até eu aceitar essa etapa da obra, eu mesma não a rejeitei 1000 vezes por causa das palavras do pastor.
sem ter sido comovida por Deus e sem o amor e paciência de nossos irmãos e irmãs, que vieram pregar o Evangelho comigo sem parar e me guiar para diante de Deus, como eu poderia estar aqui? Se os irmãos e irmãs ouvem os boatos dos pastores e mesmo assim não aceitam o caminho verdadeiro, sua chance de salvação será destruída por esses pastores. As ações dos líderes no mundo religioso me fizeram lembrar destas palavras do Senhor Jesus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Em prol de seus status e interesses, esses líderes religiosos estão resistindo a Deus, impedindo a expansão de seu evangelho nos últimos dias a qualquer preço. Eles agora são fariseus, impedindo as pessoas de se colocarem diante de Deus. Não posso mais ser passiva. Devemos trabalhar juntas para cooperar com Deus, para levarmos os que acreditam em Deus para diante dele o mais rápido possível. Assim daremos algum conforto a Deus. Não podemos permitir que Satanás triunfe em seus planos. Quando eu estava vindo, me encontrei com uma amiga de infância na estação de trem, Umei. Gostaria de procurá-la. Talvez ela ouça o que eu tenho a dizer. Ouvi dizer que a Umei é uma pessoa muito boa. Vá procurá-la e prega o evangelho com ela. As ovelhas de Deus entendem a voz dele. Então agora vamos orar juntas. Está bem. Wang Yu e outros irmãos e irmãs procuraram Wu Mei e pregaram o Evangelho de Deus dos últimos dias com ela. De início, Wu Mei resistiu e foi defensiva. Mas após um pouco de contato, descobriu que eles não eram como diziam os boatos. Além de não parecerem maus, eram cheios de amor e paciência. E o que pregavam era cheio de luz. Ela gostou muito de ouvir o que eles pregaram. E apesar de ela ter muitas noções religiosas, os irmãos e irmãs sempre a ajudaram com paciência. Por esses motivos, decidiu investigar. Durante um período de intensa busca, oração e leitura, o Wu Mei concluiu que as palavras de Deus Todo-Poderoso são as palavras proferidas por Deus pessoalmente e que elas eram um pequeno pergaminho que foi aberto. As palavras de Deus Todo-Poderoso permitiram que ela entendesse a fonte da corrupção humana, conhecesse o plano de gestão de Deus de 6.000 anos, a verdade secreta dos 3 estágios de sua obra, e que conhecesse o significado por trás dos nomes de Deus, o mistério de suas encarnações e o destino final da humanidade. Ela também entendeu a verdadeira história da Bíblia, o caminho para a humanidade ser purificada e salva por Deus. Wu Mei sentiu que entendeu muita coisa das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ao longo dos anos, ela esteve em contato com muitos grandes pregadores. Mas ninguém conseguia explicar os mistérios da Bíblia com tanta clareza. Somente o próprio Deus poderia explicar os mistérios dos céus às pessoas e falar de sua vontade com clareza. Por fim, Wu Mei teve certeza de que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus, que ele é a aparição do verdadeiro Deus. Então se libertou completamente dos limites da religião e se voltou para diante de Deus Todo-Poderoso. Se não fosse por sua comunhão hoje, eu não sei que tipo de maldade maior eu poderia ter feito. Sou muito grata a Deus por me dar essa oportunidade, permitindo que eu seja agraciada com essa salvação. Não sei como retribuir o amor de Deus ou pedir por sua tolerância ou perdão. Nunca pensei que eu poderia acreditar em Deus por tantos anos sem conhecê-lo. Seguro a Bíblia e a uso para ensinar aos outros todos os dias, mas na verdade eu estou fazendo mal. Quando penso nas consequências, eu sinto medo.
Sou muito grata a Deus por me dar essa oportunidade, permitindo que eu possa me arrepender e confessar. Contanto que você possa vir para diante de Deus, Ele obtém consolo. Há alguns dias, fui à casa do meu irmão pregar o Evangelho, mas nunca pensei que ele o rejeitaria e resistiria de todas as formas. Ele acabou me expulsando. Também fui ver sua prima, a irmã Kian, e outros irmãos e irmãs. Acontece que todos foram enganados pelas mentiras do pastor Liao e nem me deixaram entrar. Não se preocupem. Minha prima é uma pessoa boa e crê sinceramente em Deus. Vou comungar com ela. Acho que se eu ler as palavras de Deus com ela, ela aceitará. Está bem. Então poderemos levar diante de Deus os irmãos e irmãs que são próximos dela. Irmãos e irmãs, paz do Senhor. Paz do Senhor. Hoje, gostaria de apresentar a todos uma pregadora. Já devem conhecê-la, é nossa irmã, Wang Yu, irmã do irmão Wang Yong. Os sermões da irmã Wang são muito melhores que os meus e muito edificantes para a vida das pessoas. Vamos receber a irmã Wang como nossa pregadora convidada hoje. Irmãos e irmãs, paz do Senhor. Paz do Senhor. Graças a Deus por nos dar a oportunidade dessa comunhão hoje. Graças a Deus. E obrigada a todos por estarem aqui. Foi o amor de Deus que nos reuniu. O fato de podermos nos reunir para buscar a vontade do Senhor e comungar sobre ela foi um plano especial de Deus. É verdade. Nós devemos dar graças e louvar a Deus por isso. Amém. Amém. Desde que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, todos os seus seguidores anseiam por sua volta, para que possamos ganhar o que ele prometeu e usufruir de suas bênçãos. Especialmente nesses últimos dias, estamos ainda mais ansiosos aguardando sua volta. Por que não vi um e-mail ultimamente? E por que não atende o telefone? Vá procurar por ela. Desconfio que ela também acreditou na Relâmpago do Oriente. Impossível. Wu Mei sempre foi uma pessoa decidida. Como ela poderia interagir com as pessoas da Relâmpago do Oriente? Também foi o que eu pensei no início. Mas a Relâmpago do Oriente não deve ser ignorada. Alguns dos fiéis e pregadores mais devotos a aceitariam se ouvissem as suas pregações. Esse pessoal de lá está dificultando nossa defesa. Nunca pensei que o Umei, de repente, fosse acreditar na Relâmpago do Oriente. Pastor Liao, acha que deveríamos chamar a polícia para prender o Wang Yu? Esquece. Não devemos fazer isso hoje. Aconteça o que for, temos que trazer o Wu Mei de volta. Está bem. Irmã, poderia comungar conosco sobre essa questão? Ótimo. Foi para enfocar nisso que viemos comungar hoje. Está bem. Como é que se atrevem a vir roubar nossas ovelhas? Saiam! Saiam daqui! Agora! Saiam! Pastor Saiam! Liao, Saiam! como pode tratá-las assim? Pastor Liao, qual o problema? Todos cremos em Deus e podemos comungar sobre qualquer problema. Sim. Comungar sobre o quê? Escutem bem. Não quero ver vocês mais aqui. Saiam! Andem! Vamos. Saiam daqui! Nem pensem que podem enganar alguém aqui hoje. Saiam! Bora! Sumam da minha frente! Pastor Liao, nunca pensei que o senhor faria uma coisa dessas. Sempre prega sobre amarmos uns aos outros e os nossos inimigos. Se o que defendemos é o verdadeiro caminho, por que temeríamos ser enganados? Vocês não entendem? Isso é pelo bem de vocês. Vocês não entendem nada. Que coisa absurda. Se vocês querem aprender, eu lhes darei um sermão. Aqui, um pouco de água. Pastor Liao, apesar de me faltar estatura, sei que o Senhor Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros e os nossos inimigos. Isso é algo que você também compartilhou conosco. Mas o jeito
que as tratou hoje, não é violar os ensinamentos do Senhor? Além disso, o que defendemos é o caminho do Senhor e acreditamos em nosso Salvador Jesus. Do que temos medo? O que está com a verdade não teme o que é falso. Por que evitar isso dessa forma e nem ousar comungar com elas? Deveríamos confiar na força do Senhor Jesus para debater com elas. Então não vamos permitir que irmãos e irmãs obtenham discernimento? Não é uma vergonha continuar nos esquivando das coisas assim? Isso mesmo. Não é isso que você prega nas reuniões? Não podemos tratá-las assim. Isso não glorifica o Senhor. Sim. O que sabem vocês? Elas nem leem mais a Bíblia. Quem vira as costas para a Bíblia é um herético. Qual é o problema? Não podemos ir embora assim. O meu coração está inquieto. Sim. Viemos pregar o evangelho para dar testemunho de Deus e levar as ovelhas dele de volta para sua habitação. Se fugirmos desse jeito, não faremos o que Deus quer. Fiquei pensando no olhar dos irmãos e irmãs com desejo de justiça. Eles não podem esperar pela volta do Senhor. E estamos desistindo por uma dificuldade mínima. Isso é não considerar a vontade de Deus. Deveríamos voltar e pensar numa maneira de ficar e comungar com os irmãos e irmãs. Tudo bem. Vamos voltar logo. Certo. Pastor Liao, tudo o que eu vi da comunhão delas é com base na Bíblia. Não é que elas não tenham lido a Bíblia. Eu me lembro do que é dito em Provérbios. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. É o que você sempre nos diz. Mas hoje, sem ter ouvido nada, você as afugentou de forma impetuosa. Não há testemunho do Senhor nisso. Escuta. Está determinado em acreditar na Relâmpago do Oriente. Isso é um absurdo. Entendam por que faço isso. É para proteger todos vocês. Senão vão tomar o caminho errado. Sim. Pastor Liao, se quer mesmo nos proteger, debata com elas. E deixe que todos decidam o que é certo ou errado. Sim. Eu me lembro do que está escrito na Bíblia. A fraca não fortalecestes. A quebrada não ligastes. E a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Agora mesmo, nossos irmãos e irmãs estão fracos de espírito, frios na fé, famintos e sedentos. Contudo, os controlamos com rigor na igreja. Não permitimos que ouçam outros sermões ou recebam outras pessoas. Se tudo continuar assim, o espírito deles não vai definhar? Estamos protegendo o rebanho, conduzindo a igreja assim? Pastor Liao, você diz que a Relâmpago do Oriente é herética e que se afasta da Bíblia. Seguramos a espada da verdade dada a nós pelo Senhor Jesus. Então somos capazes de debater com elas. A Bíblia diz, meu Pai, que as deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Do que devemos ter medo? Ao confiarmos no Senhor, seremos capazes de debater o certo e o errado com elas. Então, por que estamos desprovidos desse pouco de fé no Senhor? Não há necessidade de debatermos com essas pessoas. Esse debate é necessário. Permite que todos ganhem discernimento e evitem ser enganados. Sim, é bom ter um pouco de discernimento. Se tivermos discernimento, não precisaremos evitá-las. Isso mesmo, não deveríamos nos esconder. Isso está correto? Sim. Irmão Wang, vocês voltaram. Pastor Liao, não voltamos por nenhum outro motivo. Só queremos dividir a notícia da volta do Senhor com nossos irmãos e irmãs para que todos ouçam. Também queremos saber. Se tivermos opiniões divergentes, podemos discutir e debatê-las. Não ficará claro quem está do lado certo e quem está do lado errado? Sim. O pastor Liao e eu estamos falando sobre isso. Os fatos não mostrarão o verdadeiro e o falso? Sim, devíamos ter feito isso faz tempo. Vamos ouvir um bom sermão hoje. Sim. Venha, irmã Wang. Sentem-se todas. Wang Yu, não quero muito papo com você.
Só quero que responda a uma pergunta. Vocês dizem que o Senhor Jesus já voltou. Está fazendo uma nova obra, que tem dito novas palavras e que não quer que leiam a Bíblia. Quero saber. Esclareça essa questão. Sim, esclareça. É. Irmãos e irmãs, as palavras do Senhor estão na Bíblia. Somente a Bíblia é o cânone da cristandade. Há milhares de anos, a base dos fiéis em todo o mundo tem sido a Sagrada Bíblia. É claro, a autoridade absoluta da Bíblia. Somente defendendo a Bíblia, não seremos enganados. Amém. A Bíblia é a base para acreditar no Senhor e sermos salvos. Amém. Aderir à Bíblia é o caminho. E afastar-se dela é heresia. Amém. Pastor Liao, acabou de dizer que Deus não se afastaria da Bíblia para executar a obra da salvação e que qualquer coisa que faça isso é heresia. Isso me leva a perguntar: qual foi que veio primeiro, a Bíblia ou a obra de Deus? A obra de Deus não veio primeiro? Isso mesmo. No princípio, Deus Jeová criou o céu e a terra e todas as coisas. Realizou obras como destruir o mundo com o dilúvio e destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus fez isso, o Velho Testamento existia? A Bíblia não existia. Isso mesmo. Quando Deus fez essas coisas, a Bíblia não existia. Quer dizer que a obra de Deus veio primeiro e só depois foi registrada na Bíblia. Sim. E na Era da Graça, quando o Senhor Jesus veio executar sua obra, não havia o Novo Testamento da Bíblia. Mais de 300 anos depois de Cristo, líderes religiosos de todo o mundo se reuniram numa conferência e escolheram 4 evangelhos dos registros dos discípulos sobre a obra do Senhor Jesus. Também adicionaram algumas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, bem como o livro do Apocalipse escrito pelo discípulo João. Eles compilaram tudo isso para criar o Novo Testamento da Bíblia. Foi isso que aconteceu. Irmãos e irmãs, sobre o processo da Bíblia se tornar o livro que é, sabemos que é só um registro da obra passada de Deus. Sem a obra de Deus, não teríamos o registro da Bíblia. O que quer dizer que Deus não executaria sua obra pelo que está na Bíblia. Ele não está restrito à Bíblia. Porque Deus só executa sua obra de salvação de acordo com seus planos e necessidades da humanidade. Então não podemos limitar a obra de Deus ao que está na Bíblia. Nem podemos usar a Bíblia para definir sua obra. Não podemos dizer tudo que se desvia da Bíblia é uma heresia. Porque Deus tem o direito de executar a sua obra. E tem o direito de desviar-se da Bíblia para executá-la. Isso mesmo. Se dissermos que tudo que se desvia da Bíblia é uma heresia, não estamos condenando a obra de Deus no decorrer dos anos? Todos sabem que naquela época a obra do Senhor Jesus não era baseada no Velho Testamento. Ele pregou o caminho do arrependimento. Ele curou os doentes, expulsou demônios, não guardou o sábado, perdoou os outros até 70 vezes 7 e mais. Nada disso aparece no Velho Testamento e eram até obras totalmente contraditórias às leis do Velho Testamento. Os sacerdotes judeus, presbíteros e escribas da época condenaram a obra do Senhor Jesus como heresia, precisamente porque sua obra não foi executada de acordo com o Velho Testamento. Eu me lembro que em Atos 24:14, Paulo disse: "Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas." Todos pensem por um momento, se fôssemos pesar isso com base em nossas perspectivas, o que Paulo pregou seria heresia. Então, como não poderíamos condenar o caminho do Senhor Jesus em quem acreditamos hoje? Pastor Liao, o que acha? O que diz é apenas a sua compreensão, suas crenças. Eu acredito em Deus. E só conheço a Bíblia, somente a Bíblia. Além disso, a Bíblia é um livro reconhecido em todo o mundo. Amém. A maior autoridade. Amém. Nenhum outro livro no mundo pode comparar-se com a Bíblia. Amém. E você quer que eu me afaste da Bíblia e siga sua fé? Isso não é possível. Sim, não é possível. Você está falando isso mesmo? Pastor Liao, quanto ao assunto que discutimos hoje, permita-nos ler juntos algumas palavras de Deus Todo-Poderoso.
Ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos 2 estágios anteriores da obra de Deus. E não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que documenta os 2 estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na Terra, que está nos 4 evangelhos. Bem como a obra de Paulo, eles não são registros históricos. A Bíblia é um livro histórico. E se você tivesse comido e bebido o Antigo Testamento durante a Era da Graça, se você tivesse posto em prática o que era necessário no tempo do Antigo Testamento durante a Era da Graça, Jesus teria rejeitado e condenado você. Se você tivesse aplicado o Antigo Testamento à obra de Jesus, teria sido um fariseu. Durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que o seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia um caminho para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou um novo caminho e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a Era da Lei, ninguém jamais foi capaz de realizar os milagres dele, de curar os enfermos e expulsar demônios. Sua obra, seus ensinamentos, sua autoridade, ninguém fez isso durante a Era da Lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra. E embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios. Sua obra foi para liderar um novo caminho. Não para deliberadamente escolher uma luta contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério. Trazer a nova obra àqueles que o desejavam e o procuravam. Ele não veio para explicar o Antigo Testamento ou defender sua obra. Sua obra não buscava permitir que a Era da Lei continuasse se desenvolvendo, pois ela não levava em conta se era baseada na Bíblia. Jesus simplesmente veio para fazer a obra que ele deveria fazer. Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que a obra de Deus deve estar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se guardasse o sábado e a prática, de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele desafiou essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia? A obra do Senhor Jesus não foi registrada no Velho Testamento. E estava fora dele. É verdade mesmo. Do que vocês entendem? Posso ver que foram enganadas. O que vocês sabem? Só escutamos o pastor Liao. Elas estão alegres. Quero ver o que vão dizer agora. Quando chegar a hora, eu vou usar o que disseram e vou elaborar para um contra-ataque. Irmãos e irmãs, pelas palavras de Deus, entendemos que por muitos anos, todos nós ligamos Deus à Bíblia. Todos pensamos que aqueles que creem em Deus devem crer na Bíblia. E que todos os que se afastam da Bíblia não podem ser chamados de fiéis, que isso é heresia. A verdade é que a Bíblia só registra as 2 primeiras etapas da obra de Deus.
Ou seja, a Bíblia é um verdadeiro testemunho das duas etapas da obra de Deus de guiar e redimir a humanidade após criar o céu, a terra e todas as coisas e a humanidade. Ela não representa toda a obra de Deus para salvar a humanidade. As palavras de Deus que estão registradas na Bíblia são muito limitadas. São uma fração minúscula da expressão do caráter da vida dele. E não representam toda ela. A obra de Deus não é baseada na Bíblia, não se refere à Bíblia. E, especialmente, ele não encontra seu caminho na Bíblia para guiar seus seguidores. A obra de Deus está sempre seguindo em frente. Ele inicia uma nova era e executa uma nova obra. Ou seja, ele indica um novo caminho para a humanidade e concede verdades bem maiores sobre nós e permite que ganhemos dele uma salvação maior. É por isso que ele não guiará a humanidade com base na sua antiga obra. Ele não executará sua obra com base na Bíblia. Pois não só ele é o Senhor do sábado, mas também é o Senhor da Bíblia. Ele tem todo o direito de sair dos limites da Bíblia e executar uma nova obra de acordo com seus planos e a atual necessidade da humanidade. Sim. A obra de Deus, na nova era, não pode ser a mesma obra das eras antigas registradas na Bíblia. Então dizer que se afastar da Bíblia é heresia não se sustenta. Exato. É verdade. Com base nessa comunhão, dizer que se afastar da Bíblia é heresia não se sustenta mesmo. Sim, dizer isso não é correto. Eu acredito que se afastar da Bíblia é uma heresia. É se recusar a aceitar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque está escrito na Bíblia, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. A Bíblia é o Verbo de Deus. Amém. Então, a Bíblia vem de Deus. Temos que crer em tudo que a Bíblia confirma e também indica. Amém. Temos que cumprir tudo aquilo que a Bíblia exige. Amém. Da época da obra do Senhor Jesus até agora, nestes 2000 anos, quem não baseou sua crença na Bíblia? Amém. O que está dizendo hoje não cria dúvida sobre a Bíblia? Verdade. Pastor Liel, eu costumava concordar com você e acreditar que se a crença em Deus não fosse baseada na Bíblia, isso seria negar seu valor. Então, eu não podia aceitar isso em meu coração. Mas foi somente através da revelação de Deus Todo-Poderoso sobre a verdade da Bíblia é que vim saber que essa crença não está de acordo com a verdade. Deus Todo-Poderoso nunca negou o valor da Bíblia. Ela testifica a história da obra de Deus. Pastor Liel, vamos ver o que é dito nas palavras de Deus Todo-Poderoso. O que ensino a você é simplesmente a essência e a história interna da Bíblia. Não estou pedindo a você que não leia a Bíblia, ou que saia por aí proclamando que ela é totalmente desprovida de valor. Mas que você tenha o conhecimento e a visão corretas da Bíblia. Não seja unilateral. Embora a Bíblia seja um livro de história que foi escrito por homens, também documenta muitos dos princípios pelos quais os santos e profetas antigos serviram a Deus. E as experiências dos apóstolos recentes em servir a Deus. Todas as quais foram realmente vistas e conhecidas por essas pessoas. E podem servir de referência para as pessoas desta era na busca do verdadeiro caminho. Estes livros ainda estão desatualizados e ainda pertencem à era antiga. E não importam seus benefícios. São apenas adequados por um período e não são eternos. Pois a obra de Deus está sempre em desenvolvimento. E não pode simplesmente parar no tempo de Paulo e Pedro. Ou permanecer sempre na era da graça, quando Jesus foi crucificado. E assim, esses livros são apenas adequados para a era da graça. Não para a era do reino dos últimos dias. Eles só podem prover os crentes da era da graça. Não os santos da era do reino, e não importa o quanto eles sejam bons, eles ainda são obsoletos. Irmãos e irmãs, a maneira como Deus Todo-Poderoso explica a Bíblia e o que ele diz sobre isso é bem preciso. Isso representa totalmente a vontade de Deus. Sim. Nós, humanos corruptos, não estamos qualificados para avaliar a Bíblia. Somente Cristo encarnado e o Espírito Santo têm autoridade para fazer isso. Sim. Já que a Bíblia veio da aparição de Cristo e de suas palavras, bem como da obra do Espírito Santo, ela é o registro da obra de Deus na era da lei e na era da graça. E é o verdadeiro testemunho da obra de Deus. E isso torna a Bíblia tão preciosa. A Bíblia pode nos ajudar a entender a obra passada de Deus e algumas de suas exigências para a humanidade naquela época. E é por isso que todos os que creem em Deus amam e estimam a Bíblia.
No entanto, uma coisa que não pode ser negada é que tudo que a Bíblia pode fazer é nos ajudar a entender a história da obra de Deus, mas não pode nos ajudar a acompanhar o passo de sua obra atual ou obter o caminho da vida eterna. Por isso, não podemos igualar o próprio Deus à Bíblia. Acreditar que ela representa tudo de Deus e que desde que leiamos a Bíblia podemos obter a vida. Essa perspectiva está errada. Dizer isso, de modo algum, significa rejeitar a Bíblia. E nem dizer que ela não tem seu valor. Dizemos isso só para as pessoas a abordarem de forma correta. Vocês não podem ser como fariseus, nunca saindo dos limites da Bíblia, senão perderão a oportunidade de serem salvos por Deus. Wang Yu, ainda ousa vir aqui pregar o evangelho? Você nem sabe como a vida deve ser com a crença em Deus. Isso. Você quer enganar as pessoas. Isso mesmo. Isso é um pecado muito grave. Respondam. Quem entre os que creem em Deus não leem a Bíblia? Sim. Quem entre os que creem não recebe a salvação de acordo com a Bíblia? Exatamente. Quem não sabe que a Bíblia contém vida? Mesmo assim, você diz que não há vida na Bíblia? Isso é uma violação séria da verdade. É. Como as pessoas obtêm a vida se afastando da Bíblia? Pastor Liao, não há vida eterna na Bíblia. Apesar de não estar de acordo com nossas noções, é um fato que não pode ser negado. Porque quando o Senhor Jesus repreendeu os fariseus há muito tempo, ele avisou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus revelou que não há vida eterna na Bíblia. E que se as pessoas quiserem ganhar a vida eterna confiando na Bíblia, elas estão erradas. A Bíblia só dá testemunhos de Deus. Mas se em sua crença em Deus as pessoas quiserem obter a verdade e a vida, apenas confiar na Bíblia não é o bastante. Ganhar a verdade e a vida deve vir de Cristo. Isso mesmo. Na verdade, as palavras do Senhor Jesus foram cumpridas há muito tempo. Pensando nos fariseus que defenderam o Velho Testamento, eles nunca ganharam a vida eterna. Na verdade, foram punidos porque resistiram à nova obra do Senhor Jesus. Mas os discípulos que foram além do Velho Testamento e seguiram o Senhor Jesus ganharam a graça da redenção. Então, se quisermos ganhar a vida eterna de Deus, somente se formos além do escopo da Bíblia e aceitarmos a mais nova obra e as palavras de Deus, poderemos ganhar o caminho da vida eterna. Se só defendermos a Bíblia cegamente, além de não obtermos o louvor de Deus, seremos como Paulo disse: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, e vamos perder a salvação de Deus. Os israelitas daquela época só podiam apreciar as promessas de Deus da era da lei por acreditarem em Deus Jeová. Se não aceitassem a redenção de Jesus Cristo, não poderiam ser perdoados de seus pecados e não poderiam usufruir da paz e alegria e da graça abundante concedida pelo Senhor. Isso é verdade. Estes são os últimos dias, e Deus voltou encarnado e está executando uma nova etapa. Se acreditamos em Deus e queremos ganhar a verdade e a vida, não basta confiar no testemunho da Bíblia. Temos que ganhar a verdade e a vida de Cristo. Porque somente Ele pode expressar a verdade para redimir e salvar a humanidade. Deus é o dador da vida. A Bíblia não pode substituir sua onipotência ou representar Deus para dar vida à humanidade. Não pode substituir a obra do Espírito Santo. Somente aceitando e obedecendo a Cristo, poderemos ganhar a obra do Espírito Santo, a verdade e a vida. Se só acreditássemos na Bíblia, sem aceitarmos Deus prático encarnado, não teríamos como ganhar a vida. Porque a Bíblia não é Deus. Ela não passa de um testemunho da obra de Deus. Isso mesmo. O Senhor Jesus disse mesmo essas palavras. Paulo também disse que a Escritura confina as pessoas dentro do pecado. O Senhor Jesus disse essas palavras? Como seria possível? O Senhor disse isso? A vida eterna não pode ser ganha apenas por se ler a Bíblia? Não pode ser. Mas o Senhor Jesus declarou tão claramente. Irmãos e irmãs, isso foi o que o Senhor Jesus disse naquela época. E agora Deus Todo-Poderoso declarou com mais clareza. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso.
O que você precisa fazer é aceitar sem a necessidade de mais comprovação da Bíblia, qualquer que seja a obra provinda do Espírito Santo. Pois você acredita em Deus para segui-lo, não para investigá-lo. Você não precisa procurar mais provas para mim, para mostrar que sou seu Deus. Pelo contrário, você precisa discernir se eu sou benéfico para você. Essa é a chave. Ainda que você tenha encontrado muitas provas irrefutáveis na Bíblia, nada disso trará você plenamente diante de mim. Você é alguém que vive dentro dos limites da Bíblia, não diante de mim. A Bíblia não o ajudará a me conhecer, nem aprofundará seu amor por mim. A obra de Deus tem limites bem claros em cada era. Ele só realiza a obra da era corrente, nunca antecipa as etapas da obra que virá. Somente assim é que as obras representativas de cada era podem ser trazidas à tona. Jesus apenas falou sobre os sinais dos últimos dias. Sobre como ser paciente e como ser salvo, como se arrepender e como confessar, sobre como carregar a cruz e suportar o sofrimento. Mas ele nunca falou sobre em que o homem dos últimos dias deveria entrar, nem como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. Dessa forma, não seria um ato falacioso buscar na Bíblia pela obra de Deus dos últimos dias? O que você é capaz de discernir apenas segurando a Bíblia nas mãos? Seja um intérprete da Bíblia ou um pregador, quem é capaz de antever a obra dos dias de hoje? Se apenas a era da lei tivesse existido, sem a era da graça, Jesus não poderia ter sido crucificado e não poderia ter redimido toda a humanidade. Se apenas a era da lei tivesse existido, de que modo a humanidade teria capacidade de se desenvolver até os dias de hoje? A história sempre marcha para frente, pois a história não é a lei natural da obra de Deus? Não é a descrição do gerenciamento divino do homem dentro de todo o universo? A história marcha para frente, assim como a obra de Deus e a vontade de Deus muda constantemente. Não seria razoável para Deus manter a mesma etapa da obra durante 6.000 anos? Pois todos os homens sabem que Deus é sempre novo, nunca velho. Ele não poderia manter uma obra semelhante à da crucificação. Não uma, mas 2, 3 vezes, sendo pregado à cruz. Pois é essa a percepção de um homem insensato. Irmãos e irmãs, cada etapa da obra de Deus tem seu próprio escopo. Ele só executa a obra daquela era em especial, mas sua obra está sempre seguindo adiante. E cada etapa dela é maior que a última. É complementar às outras etapas. É indispensável e é gradualmente aperfeiçoada. Se pararmos em uma etapa de sua obra, só poderemos ganhar uma porção de sua salvação e não toda ela. É verdade. Se nós pararmos no escopo da obra anterior de Deus, se só acreditarmos no Senhor Jesus, mas não aceitarmos a obra de sua volta como Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, seremos aqueles que resistem e traem a Deus. Seremos aqueles que desistem da nossa crença no meio do caminho e tudo será em vão. Vamos perder o caminho da vida eterna que Deus deu à humanidade. Isso mesmo. E por isso, só podemos ganhar a vida aceitando o Cristo encarnado dos últimos dias. Se só acreditarmos na Bíblia, não poderemos ganhar a obra do Espírito Santo e não teremos como ganhar a salvação de Deus. Vamos ler outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Como existe um caminho mais elevado, por que estudar esse caminho baixo e desatualizado? Como existem mais novos enunciados e obras mais recentes, por que viver em meio a registros históricos antigos? Os novos enunciados podem prover por você, o que prova que esta é a nova obra. Os registros antigos não podem satisfazê-lo, ou satisfazer suas necessidades atuais, o que prova que são história, e não a obra do aqui e agora. O caminho mais elevado é a obra mais nova. E com a obra nova, não importa quão alto que seja o caminho do passado, ele ainda é a história das reflexões das pessoas. E não importa seu valor como referência, ele ainda é o caminho antigo. Embora esteja registrado no livro sagrado, o antigo caminho é a história. Mesmo que não haja registro disso, no livro sagrado, o novo caminho é o do aqui e o do agora. Este caminho pode salvar e mudar você, pois esta é a obra do Espírito Santo. Mencionar fatos passados, hoje, os torna história. E não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser, ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim,
Se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa procurar Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem um entendimento da história, você deve procurar tanto a vontade de Deus de hoje como a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus. E seria melhor buscar a vontade de Deus hoje. Vocês dizem essas coisas, mas dizem que é errado ler a Bíblia e nos referirmos a ela. Quero saber, se não lemos a Bíblia, o que lemos? O que lemos? Pastor Lial, o que compartilhamos em comunhão hoje não é que não deveríamos ler a Bíblia, mas que tratemos a Bíblia de forma adequada por meio das verdades que agora foram expressas por Deus Todo-Poderoso. As palavras de Deus registradas na Bíblia foram muito limitadas. A maioria delas é só um registro da obra de Deus, das experiências e testemunhos de seus apóstolos. Como essas partes da obra de Deus o representariam por inteiro? Pode-se dizer que as palavras de Deus na Bíblia explicam um 10º milésimo ou um 100º milionésimo de sua vida. Substituir Deus pela Bíblia. Isso é uma blasfêmia. Não é nenhum exagero. Irmãos e irmãs, a obra de Deus está sempre indo adiante. E se defendermos somente uma era em especial de sua obra, será muito conservador e estaremos nos agarrando à história. Não importa o quanto nos agarremos à história, ela não pode resolver nosso problema atual e é totalmente destituída de significado. Isso é dizer que a Bíblia não contém a obra atual de Deus e que não é a exigência de Deus mais realística da humanidade. O que está registrado na Bíblia certamente não pode substituir sua obra nos últimos dias. Deus Todo-Poderoso já chegou e está executando sua obra de julgamento e castigo, de purificação e perfeição. Só se aceitarmos o julgamento de Deus nos últimos dias, poderemos ganhar sua purificação e salvação. Sim. Embora a obra de Deus nos últimos dias tenha sido apenas profetizada na Bíblia e não houve nenhum registro real dela, ela é baseada nas reais necessidades da humanidade. E é a obra que é aprofundada e engrandecida com base no alicerce da Bíblia. Assim como quando o Senhor Jesus veio, embora não tenha executado sua obra de acordo com o Velho Testamento, ele a executou de acordo com as exigências da humanidade e de acordo com o plano de Deus. Completou uma etapa da obra da redenção sobre o alicerce da obra da lei. Ou seja, ele completou uma etapa nova e engrandecida sobre o alicerce do Velho Testamento. E nessa etapa da obra, ele não revogou a antiga lei, mas a aperfeiçoou. Sim. E da mesma forma hoje, nos últimos dias, Deus está cumprindo outra etapa da obra, mais nova e engrandecida, sobre o alicerce da obra de redenção do Senhor Jesus, com base nas necessidades da humanidade no plano de gestão de Deus, proferindo muitas palavras que podem purificar e salvar a humanidade. Ele também está revelando todos os mistérios do plano de gestão de Deus. São coisas que Deus nunca disse na era da lei, ou mesmo na era da graça. São também o pergaminho, os 7 selos que Deus está abrindo nos últimos dias. Isso cumpre a profecia no livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Essas profecias só vieram a existir depois que o Senhor Jesus completou sua obra. Nem é preciso dizer que elas são as coisas que Deus certamente vai realizar. Assim como a obra da salvação que Ele fará nos últimos dias.
Agora, Deus se tornou carne e veio para proferir palavras. Está executando uma etapa da obra de julgamento e purificação. E tem proferido muitas palavras que permitem que as pessoas sejam salvas. Essas palavras não estão na Bíblia, e sim fora dela. Essas palavras de vida enriquecedoras são o caminho da vida que Deus concedeu à humanidade nos últimos dias. E são o único caminho para a salvação do homem. Se nos recusarmos a aceitar, nunca vamos conseguir ser regados de verdade pela água viva da vida de Deus. E nunca conseguiremos ganhar a verdade ou a vida de Deus. Irmãos e irmãs, Deus é sempre novo e nunca envelhece. Sua obra está sempre seguindo adiante. Ele continua a executar a obra que nunca foi realizada. Por isso não conseguimos encontrar as pegadas de sua obra na Bíblia. E não conseguimos entender sua vontade atual. Porque estar de acordo com a Bíblia não significa estar de acordo com Deus. Deus Todo-Poderoso diz: há aqueles que dizem ser compatíveis comigo, mas todos adoram ídolos vagos. Embora reconheçam o meu nome como santo, eles trilham um caminho em direção contrária a mim. E suas palavras são repletas de arrogância e autoconfiança. Porque em sua raiz, todos eles são contra mim e incompatíveis comigo. Todos os dias, eles buscam vestígios de mim na Bíblia. E de forma aleatória encontram passagens adequadas que leem incessantemente. Que recitam como escrituras. Eles não sabem como ser compatíveis comigo. Nem sabem o que significa estar em inimizade comigo. E simplesmente leem as escrituras às cegas. Eles limitam a Bíblia a um Deus vago, que nunca viram e que são incapazes de ver. De tirar dali para contemplar durante o tempo que têm livre. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia, eu não existo, e sem mim não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência, nem nas minhas ações. Mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras. E muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja previsto pelas Escrituras. Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda a palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia. E acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Tais pessoas não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com Jesus daquela época, mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus na cruz, acusando-o de não seguir a lei do Antigo Testamento e de não ser o Messias. Qual era a essência deles? Não era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na minha vontade, nas etapas e nos métodos da minha obra. Eles não eram pessoas que buscavam a verdade, mas eram um povo que seguia rigorosamente as palavras das Escrituras. Não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas um povo que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da Bíblia. A fim de salvaguardar os interesses da Bíblia, de preservar a dignidade e proteger a reputação da Bíblia, chegaram a ponto de pregar o misericordioso Jesus na cruz. Já chega! Não diga mais nada! Como ousam vir aqui hoje para enganar as pessoas com essa audácia? Que descaramento! Não vou debater mais nada com vocês. Saiam! Não quero ver vocês aqui. Pastor Liao, só estamos compartilhando as boas novas da vinda de Deus, para que todos ouçam o evangelho dos últimos dias. Isso é enganar as pessoas? Pastor Liao, e sobre o que testificamos hoje?
Não lhe parece ser mesmo a voz de Deus? Espero que se acalme e espero que pesquise. Não jogamos no mesmo time. O que existe para se comungar? Wang Yu, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou aqui agora. Então não espere enganar ninguém. Saiam daqui agora. Não vou repetir. Não me culpem pelo que eu posso fazer. Fora! Pastor, não fique tão nervoso. Vamos tentar discernir as coisas. Wu Mei, não tenho direito de falar aqui hoje. Irmão, o que está fazendo? Calada! E fora daqui! Não vai ser fácil enganar as pessoas. Saiam todos daqui. Vamos para casa. Não ouçam mais as besteiras delas. Vocês são muito fracos para resistir ao engano delas. Vamos para casa. Se quiserem ouvir um sermão, eu pregarei para vocês outro dia. O que elas pregam é heresia. Se acreditarem nisso, eu expulso vocês. Vão! Não deixo vocês ouvirem pelo bem de vocês. Vão. Irmão Liao, como pode agir assim? Se nossos irmãos e irmãs querem ouvir, por que não deixa? Sim, não diga mais nada. Ela está certa. Sim, ela está certa. Wang Yu, se continuarem aqui, eu vou chamar a polícia. Saiam daqui! Vão pra casa, rápido! Não deem ouvidos a elas. São heréticas e nada disso é benéfico pra vida de vocês. Vocês são fracos e são facilmente enganados. Saiam, esperem até que o pastor... Rápido! Tirem elas daqui! Calada, saia! Irmão, o que está fazendo? Calada, vá! Andem! Saiam! Saiam daqui! Não foi uma tarefa fácil reunir todos os irmãos. Irmãs, o que faremos agora? Nunca imaginei que fariam isso. Vamos orar juntas. Deus Todo-Poderoso, apreciamos tua grande graça. Amém. Mas não podemos dar testemunho de tua obra e salvação da humanidade. Amém. Não correspondemos às expectativas de tuas boas intenções para nós. Amém. Amém. Deus, hoje enfrentamos a resistência insana e a obstrução do mundo religioso. Deus, imploramos que nos dê confiança e força. Amém. Para que possamos contar com nossa fé e determinação para cooperar contigo em meio a essas dificuldades. Amém. Amém. Deus, que tu nos conceda maior sabedoria e palavras para que possamos declarar e assim trazer tuas ovelhas de volta ao rebanho. Amém. Deus, que tua vontade seja executada através de nós. Amém. E que o evangelho do reino possa se difundir pela terra. Amém. 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 Deus, que tuas palavras salvem mais pessoas dentre a humanidade e as tragam para a tua casa. Amém. Deus, contanto que o evangelho do reino possa ser difundido, estamos prontas para suportar maiores sofrimentos. Amém. Deus, mesmo que nos custe a vida, só te pedimos que nos dê mais força. Amém. Amém. Deus, devido à nossa pequena estatura e à nossa fraqueza, Deus, que tu abras um caminho para sairmos dessas dificuldades. Amém. Amém. Deus, só desejamos poder completar sem percalços o que tu nos confiaste. Amém. E trazer aqueles que verdadeiramente acreditam em ti para ficarem diante de ti. Amém. Amém. Toda a glória a Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Não podemos perder a nossa fé. Em meio a essas dificuldades, temos que confiar em Deus e recorrer ainda mais a Ele, não desanimar. Vimos hoje que nossos irmãos e irmãs queriam ouvir. Sim. Devemos procurá-los e continuar a compartilhar o Evangelho com eles. Certo. Mesmo que o pastor Liao e os outros continuem a causar problemas, contanto que confiemos em Deus, não há o que não possamos realizar.
O que o homem não pode fazer, Deus com certeza pode. Isso mesmo. Não podemos desistir. Temos que continuar a pregar o evangelho. Nossos irmãos e irmãs, na verdade, não têm culpa. Sim. Vimos hoje o quanto é difícil difundir o evangelho por causa desse tipo de interrupção dos líderes religiosos. Sim. Creio que, enquanto confiarmos em Deus, unos de coração e vontade, Ele nos abençoará. Sim. Vamos falar com nossos irmãos e irmãs esta tarde. Ótimo. Ótimo. Essas dificuldades podem aperfeiçoar nossa fé. Isso, na verdade, é uma batalha espiritual. Deus veio salvar a humanidade, mas Satanás não desistiu. Sim. Então nós não podemos desistir. Sim. Vamos fazer isso. Vamos visitar minha prima primeiro. É uma boa pessoa e acredita sinceramente em Deus. Não vamos voltar à igreja agora. Vamos direto para a casa dela. Tudo bem. Espero que Deus nos guie para trazermos mais irmãos e irmãs de volta ao rebanho. Deus com certeza vai nos abençoar. Vamos cantar um hino das palavras de Deus. Ótimo. Como membros da raça humana, como seguidores leais de Cristo, é nosso dever e responsabilidade oferecer nossas mentes e corpos para cumprir a comissão de Deus. Pois todo nosso ser veio de Deus e existimos graças à sua soberania. Pois todo nosso ser veio de Deus. Prima, o que achou do que aconteceu hoje? Foi difícil ver tudo aquilo, mas ele é o pastor. O que podemos fazer? Irmã, nossa crença em Deus não pode ser coagida pelo homem. O único em que cremos é Deus e Ele está executando sua obra nos últimos dias. Está nos salvando e permitindo que nos libertemos da influência de Satanás. Que expulsemos essas forças sombrias de Satanás. Não podemos permitir que o Wang Yu pregue o evangelho deles aqui. Está bem. Vamos, rápido. Viemos à sua casa hoje para exortar você. Esperamos que você dê meia volta e não seja mais enganada pela irmã Wu. Nós, inclusive, tivemos que expulsá-la da igreja. Ela não é mais uma irmã em nossa igreja. É nossa inimiga. Irmã Shui, está disposta a levar nossos irmãos e irmãs para diante de Deus? Estou sim. Também vou visitá-los. Quem é? Estou indo. Irmã Liu. É você? Eu quis vir especialmente para comungar com você. Não. Nosso pastor disse que o que você acredita é heresia. Não podemos recebê-la, senão seremos expulsos também. Irmã, nós acreditamos em Deus. As palavras do homem não podem substituir as de Deus. Acreditamos no Senhor há muitos anos e depois disso tudo ele finalmente voltou. Naquele dia em que comungamos juntas, senti que você ainda tinha muitas dúvidas não esclarecidas, por isso vim aqui hoje comungar com você. Se algo ainda não estiver claro, sinta-se à vontade para perguntar. Se ainda não acreditar depois que comungarmos, vou embora. Tudo bem, entre. Está bem.
Isso passou dos limites. Isso nos levou ao entendimento errado. Com certeza. O que aconteceu ontem foi um choque. Nunca pensei que o pastor Liao agiria assim. Irmãos e irmãs, acreditamos em Deus e não podemos ser contidos pelo homem. Sim. Sou grata a todos os que vieram aqui hoje. Também agradeço a Deus por suas preparações. Acreditamos em Deus há décadas. E a verdade é que nesse tempo todo esperamos a volta do Senhor Jesus. Sim. Sobre a obra do Senhor Jesus que voltou, temos que buscar e investigar. Não podemos ser indiferentes a isso. É verdade. Sentimos que a conversa de ontem foi muito boa. Sim, foi ótima. Mas eu ainda tenho perguntas sem respostas. Agradeço sinceramente a Deus. O Senhor Jesus disse: pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Contanto que nos apeguemos a um coração de procura por Deus, acredito que Ele nos iluminará e nos guiará e nos fará entender e conhecer sua obra. Ontem você disse que Deus está executando uma nova obra, a qual devemos obedecer e seguir. Se só cumprirmos a Bíblia, mas não aceitarmos a obra e as palavras atuais de Deus, não poderemos ganhar sua salvação, certo? As palavras são maravilhosas. Isso poderia ser verdade? Isso mesmo. Deus está executando uma nova obra agora. Além da Bíblia, Ele está proferindo mais palavras. Isso cumpre o que o Senhor Jesus disse na Bíblia. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Deus Todo-Poderoso profere palavras e agora está conduzindo a humanidade para toda a verdade. Só os que aceitam a obra de Deus nos últimos dias verão Deus desvelar os mistérios de seu plano de gestão de 6.000 anos, bem como as palavras de castigo e julgamento que ele tem expressado. Essas palavras são todas verdades que permitem que a humanidade seja salva e purificada. Somente aceitar as palavras de Deus dos últimos dias, somente isso é acompanhar de verdade seus passos e ganhar sua salvação. O que é a nova obra nos últimos dias? As palavras de Deus são bem claras sobre essa questão. Vamos ler algumas passagens. Está bem. Está bem. Abram na página 38. Eu vou ler. Agora, a nova obra de Deus teve início, e é ela também o início de uma nova era. Deus traz para a sua casa os redimidos para começar sua nova obra de salvação. Desta vez, a obra de salvação é mais profunda do que em épocas passadas. Não será feita pelo Espírito Santo operando no homem para permitir que ele mude por si mesmo, nem por meio do corpo de Jesus aparecendo entre os homens. Menos ainda de qualquer outra maneira. Antes, a obra será feita e conduzida pelo próprio Deus encarnado. E isto é feito a fim de levar o homem à nova obra. Agora vamos abrir na página 7. Vou ler novamente. É claro, quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter, primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na era do reino. Vamos ler mais uma passagem das palavras de Deus. Página 446. Irmã Chu, sim. Leia agora. Está bem, eu vou ler. A obra nos últimos dias é proferir palavras. Grandes mudanças podem ser efetuadas no homem através das palavras. As mudanças ora efetuadas nessas pessoas, na aceitação dessas palavras, são muito maiores do que as que ocorreram nas pessoas na Era da Graça, na aceitação daqueles sinais e maravilhas. Pois na Era da Graça, os demônios se afastavam do homem com a imposição das mãos e pela oração. Mas os caracteres corruptos dentro do homem ainda permaneciam.
O homem foi curado de sua doença e seus pecados perdoados. Mas a obra a respeito de como os caracteres satânicos corruptos dentro do homem poderiam ser descartadas não foi feita nele. O homem foi apenas salvo e perdoado por sua fé. Mas a natureza pecaminosa do homem não foi retirada e ainda permaneceu dentro dele. Os pecados do homem foram perdoados através de Deus encarnado. Mas isso não significa que o homem não tenha pecado algum dentro dele. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado. Mas o homem tem sido incapaz de resolver a questão de exatamente como ele pode não pecar mais. E como sua natureza pecaminosa pode ser eliminada completamente e transformada. Os pecados do homem foram perdoados por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no velho e corrupto caráter satânico. Como tal, o homem deve ser completamente salvo do caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente eliminada e nunca mais se desenvolva, permitindo assim que o caráter do homem seja alterado. É isso mesmo. Posso ver, pelas palavras de Deus, que Ele executa a obra da salvação sobre nossas necessidades. É verdade. Já que Ele está executando uma nova obra, devemos obedecer a ela e não ficar presos ao passado. Essas palavras são práticas mesmo. E erradicam as questões que nos confundiram todos esses anos. Sim. Nós deveríamos investigar a nova obra de Deus juntos. Nós deveríamos sim. É algo bem razoável de se dizer. Deus é fiel. Mas ainda tenho uma pergunta. Se não aceitarmos a nova obra de Deus, se só crermos no Senhor Jesus e lermos a Bíblia, não seremos salvos? Essas palavras. Deus são com verdade. certeza vai nos abençoar. Se não aceitarmos a obra de julgamento e castigo de Deus, não poderemos nos livrar da nossa própria corrupção e ainda estaremos vivendo sob a influência maligna de Satanás. E então, é claro, não podemos ser salvos. Embora acreditemos no Senhor Jesus e nossos pecados tenham sido perdoados, nossa natureza pecaminosa ainda está bem enraizada em nós. Vivemos dentro desse círculo vicioso de pecar e confessar, e depois confessar e pecar todos os dias. Além disso, a Bíblia diz que uma pessoa não pode ver o rosto do Senhor a menos que seja santo. Ainda não fomos purificados, então, se não aceitarmos a obra de julgamento de Deus, nossa natureza pecadora continuará dentro de nós. E nós continuaremos a pecar. Isso mesmo. Então, se não aceitarmos a obra de julgamento de Deus, não podemos ser salvos. É verdade. Que tal lermos uma passagem das palavras de Deus? Tá bem, graças a Deus. Página 5. Irmã U, pode ler. Está bem. Se as pessoas permanecerem na era da graça, então elas nunca serão libertadas de seu caráter corrompido, nem conhecerão o caráter inerente de Deus. Se as pessoas vivem no meio de uma abundância de graça, mas estão fora do caminho da vida que lhes permite conhecer Deus e satisfazer a Deus, então elas nunca o ganharão plenamente, embora creiam nele. Que forma lamentável de crença é esta? Quando você terminar de ler este livro, quando você tiver experimentado cada passo da obra de Deus encarnado na era do reino, você sentirá que as esperanças de muitos anos foram finalmente realizadas. Você sentirá que somente agora viu verdadeiramente Deus face a face. Somente agora você olhou para o rosto de Deus, ouviu a declaração pessoal de Deus, apreciou a sabedoria da obra de Deus e realmente sentiu quão real e poderoso é Deus. Você sentirá que ganhou muitas coisas que os antepassados nunca viram ou possuíram. Até aqui, você saberá claramente o que é acreditar em Deus, o que é ser conforme o coração de Deus. Claro, se você se apegar às visões do passado e rejeitar ou negar o fato da segunda encarnação de Deus, então você permanecerá de mãos vazias e não vai adquirir nada. E finalmente será culpado de opor-se a Deus. Isso é verdade. Aqueles que obedecem à verdade e se submetem à obra de Deus virão sob o nome do segundo Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Eles serão capazes de aceitar a orientação pessoal de Deus e vão adquirir uma verdade superior e em maior quantidade e receber a verdadeira vida humana. Precisamos mesmo da salvação de Deus.
Isso é verdade. Quanto mais ouço as palavras de Deus, mais meu coração se ilumina. A obra de Deus nos últimos dias é do que precisamos. Caso contrário, viveremos no pecado todos os dias, presos e coagidos. Você está certa. No final, seremos exterminados junto com Satanás. Graças ao Senhor. Acreditamos no Senhor todos esses anos. E ansiamos pelo dia em que não poderemos mais pecar. Sim. Vivemos em pecado e o Senhor não está feliz em ver isso. Sim. É verdade. É verdade. Ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso por fim permitiu que eu encontrasse um caminho para ser purificada. Irmãos e irmãs, a obra de Deus dos últimos dias começou na China há algum tempo. E seu julgamento já começou na casa de Deus. Somente se aceitarmos as verdades proferidas por Deus nos últimos dias, poderemos ganhar a verdade e a salvação de Deus. Se continuarmos a defender a Bíblia, se não aceitarmos a obra atual ou a obra de julgamento de Deus, nunca ganharemos a verdade ou a salvação por parte dele. Cairemos nas trevas, chorando e rangendo nossos dentes. É verdade. Vamos ler outra passagem. Está bem. Página 45. Cristo dos últimos dias traz a vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para adentrar as portas do reino dos céus. Pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos, por letras e agrilhoadas pela história jamais serão capazes de ganhar vida e de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Leia essa parte aqui. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser para sempre cadáveres, brinquedos de Satanás e filhos do inferno. Então, como podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter as coisas do jeito que estão ao ficar parado, e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Mas você se senta e espera a destruição passivamente, persistindo na sua tolice e nada fazendo. Como pode assim ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode você comprovar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos são as letras que só podem dar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua, não as palavras de sabedoria capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem levá-lo à perfeição. Será que esta discordância não lhe dá motivo para a reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de por si próprio levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar a felicidade familiar com Ele? Agora, você ainda está sonhando? Então, eu sugiro que pare de sonhar. E olhe para quem está trabalhando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e a vida. Cristo é a verdade, o caminho e a vida.
Contanto que vamos além da Bíblia e aceitemos as verdades que Deus proferiu, podemos ganhar a verdade e a salvação de Deus. As palavras da Bíblia por si só não são a verdade e realmente não podem ser a vida de uma pessoa. Só as palavras proferidas por Cristo podem agir como a vida da humanidade. E são a única coisa de que precisamos para nos equipar para a salvação. Sim, graças a Deus. Essas palavras têm tanta autoridade, tanto poder. Realmente devemos procurar nisso. Sim, graças a Deus. Temos que fazer uma busca. Deus expressa que seu caráter não vai tolerar ofensas. E já que acreditamos em Deus, temos que aceitar suas palavras e obedecer à sua obra. Se virmos com clareza que elas são a verdade e sua obra, e ainda assim resistirmos e as recusarmos, estaremos cometendo um pecado grave. Sim, graças a Deus. Estamos resistindo não a uma simples pessoa, mas a Cristo, ao próprio Deus. Somente Cristo dos últimos dias pode trazer a verdade e conceder a vida à humanidade. Somente se aceitarmos as palavras de Deus nos últimos dias poderemos ganhar a salvação e no final ganhar a aprovação de Deus. Após mais de uma semana de comunhão, todos os irmãos e irmãs presentes aceitaram a obra de Deus dos últimos dias. Depois disso, com a cooperação deles, todos das igrejas locais que sinceramente acreditavam em Deus voltaram-se para ele, um a um.